aí, como é que vão as coisas? Como é que está esse começo de ano? Espero que você esteja assim, revendo os seus familiares, obviamente tomando todo cuidado, porque a pandemia ainda não passou, mas vai passar e que bom, esse ano promete. E para um ano cheio de desafios, para um ano cheio de expectativas, para um ano onde muitos planos irão se concluir, você precisa concluir esses planos para ir para novos estágios. A gente precisa estar realmente conectado com a realidade de Deus. Por isso que a gente iniciou o ano compartilhando sobre disciplinas espirituais e hoje a gente vai falar sobre a disciplina espiritual do jejum e oração. Então, se desvencilha de tudo agora. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração enquanto nós adoramos ao Senhor com essas músicas e canções que foram preparadas para o encontro de hoje. Que você esteja totalmente conectado com Deus. Vamos lá? Vamos adorar o Senhor? Vamos estar com o nosso coração totalmente aberto para receber essa importante instrução que vem do coração de Deus e que foi experimentada na vida de homens e mulheres ao redor do mundo, na história dessa fé poderosa que transformou tanta coisa. Vamos fazer isso? Se concentra aqui, vamos adorar o Senhor. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Bom dia! Vamos adorar o Senhor. Se desconecta de tudo e se conecta com Ele nesse momento. Esse nome é mais forte que tudo é. Quão famoso esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Poderoso esse nome é, adore-o. Poderoso esse nome
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nessa manhã, Pai, nós queremos te render graça, glória, louvor e honra, Senhor. Porque Tu és lindo, Tu és Deus bom, Tu és Deus gracioso, misericordioso e justo. A Tua mão, Senhor, está sobre as nossas vidas. Dia a dia nós podemos confiar no Senhor. O Senhor não nos deixa, Pai. Por isso que nós Te adoramos, Senhor. O Senhor não nos deixa. O Senhor nos abraça, o Senhor nos sustenta. Ó Deus, vem com poder, graça e glória, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos hoje aqui, Pai. No nome de Jesus. Nos abençoa nesse encontro. Fala conosco. Faz, ó Deus, coisas espetaculares acontecerem no nome de Jesus. Que haja, Senhor, libertação, que haja cura, que haja conversão, arrependimento dos pecados. Que filhos retornem à casa do Pai no nome de Jesus. Toma-nos, ó Deus, em Tuas grandes e poderosas mãos no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue sentir a presença de Deus? Você consegue sentir que Ele está aqui, nos alcançando, nos tocando? Ele está presente, irmãos. Por isso adoro com todo o coração. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Coloque diante de Deus agora suas orações, seus pedidos. Olhe para Ele, não olhe para os grandes desafios que têm se levantado contra você nos últimos dias. Olhe para o Senhor.
Olhe para o Senhor. Deus bom, Deus gracioso, Deus fiel. Quero desafiar você a simplesmente crer em detrimento das circunstâncias. Se coloque diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Comece a entregar sua ansiedade para Deus nesse momento. Aquelas questões que você não tem o controle, que você de fato precisa confiar totalmente nele, coloque diante do Senhor. Ele é Deus que ouve a oração. Ele é Deus que ouve a oração. Vem, Senhor, com poder, glória e graça, Senhor. Deus, vem ouvir as nossas orações, Deus. Vem, ó Deus, ser, ó Deus, com o coração ansioso de alguns que nesse domingo, ó Deus, começaram o ano sem saber o que fazer diante de tantos desafios, ó Deus, que esse ano nos reserva, no nome de Jesus. Vem com poder, Senhor, sobre essas vidas. Vem trazendo, Senhor, a Tua paz, no nome de Jesus. Ó Deus, que a manifestação da Tua presença, Pai, no dia de hoje, Pai, possa, ó Deus, trazer segurança, Senhor, de que nós podemos, sim, enfrentar o ano de 2021 confiando totalmente em Tuas poderosas mãos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Fique atento a essa palavra que a gente vai compartilhar hoje, tá bom? Será de fato desafiadora. Deus abençoe, irmãos. Para todo aquele que já viveu alguns poucos anos de vida, seja alguns adolescentes, até gente mais madura, que experimentou de luta, de batalha, de dores nessa existência, compreendeu que para viver é necessário lutar. E é necessário lutar não de forma displicente, não de forma preguiçosa, não permitindo apenas que a vida nos carregue em meio a esse mar trevoso que é existir. A gente precisa lutar com armas corretas, a fim de que nós possamos de fato vencer essas batalhas que estão diante de nós ou sucumbirmos a uma filosofia, ideologia, a um contexto que destoa de fato daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. A gente simplesmente se envolve e diz: por que lutar? Eu quero simplesmente me entregar a um mundo onde eu vou viver da mesma maneira que todos estão vivendo, porque afinal de contas eu não quero estar travando tais batalhas. Eu quero um descanso. Porém, a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. E a gente sabe que simplesmente se entregar a vida e deixar a vida me levar vai fazer com que você se envolva numa questão existencial extremamente difícil, extremamente apática, extremamente nihilista, sem expectativa alguma, sem esperança alguma. Então a gente tem que lutar. Nós somos chamados à batalha. E para vivermos em meio a esse campo de guerra que é a existência, nós precisamos de disciplinas espirituais.
E disciplina espiritual, quando a gente trata de disciplina espiritual, nós não queremos de forma alguma estabelecer regras rígidas que por vezes se tornam pesadas na vida de homens e mulheres que tentaram seguir por um caminho de disciplina espiritual. Quando a gente se depara com aqueles homens que viveram uma vida de batalha, de luta nessa existência, porém cheio de alegria, cheio de vida, expressando de fato tudo aquilo que eles poderiam viver e experimentar nessa existência, mesmo diante de tamanhas limitações, a gente percebe algo em comum. Eles tinham muita alegria, eles tinham gozo, eles manifestavam algo diferente. E essas pessoas manifestavam esse algo diferente porque elas experimentaram de Deus numa busca inequívoca pelo Senhor, numa busca constante, uma coisa que eles tinham no coração e na alma era a sede de Deus. E eles sabiam que para vencer as desventuras que a vida traz, para vencer os desafios que a vida traz, para vencer a si mesmos, era necessário ter em vista algumas disciplinas espirituais que não podem ser de forma alguma negligenciadas. Nós temos pelo menos 3 níveis de batalha. Primeiro, a batalha contra nós mesmos. Não pensa em termos de ordem, tá? Eu vou colocar 3 para você saber que são 3. Mas não é em termos de ordem. Isso está interconectado. Essa grande cultura do mal que existe, que se coloca contra nós, está interconectada. Digamos assim, o primeiro aspecto dela é a luta contra nós mesmos. É a luta contra o pecado que em nós existe. Não se engane, você não é perfeito, não existe gente perfeita. E a gente vive numa contínua busca por transformação. Obviamente, nós não vivemos com sentimento de culpa ou simplesmente com uma paranoia em relação a sermos perfeitos. Ao mesmo tempo, a gente não se acomoda às imperfeições que existem em nós. Isso é vida cristã. A vida cristã toca a realidade e a realidade se mostra de maneira paradoxal, onde existe de fato 2 realidades coexistindo ao mesmo tempo, a imperfeição e a busca pela perfeição, o mal e o bem, eles coexistem. No entanto, o final aponta sim para a vitória do que é justo, do que é bom, do que é perfeito, a vitória do Deus verdadeiro sobre esse mundo imperfeito. Porém, a gente se depara sim com a necessidade de continuamente procurarmos progredir na transformação do caráter do nosso ser, na transformação de algumas coisas que precisam em nós mudar. Então a gente vive uma luta contra nós mesmos, contra pecados que dizem respeito a algumas áreas de nossa vida. E a gente precisa vencer esses pecados. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Gálatas, capítulo 5, vai dizer quais são as obras da carne. E diz assim, o texto da palavra de Deus:
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, tudo aquilo que é relacionado a uma sexualidade pervertida, obra da carne. Idolatria, feitiçaria, tudo aquilo que é relacionado a uma vida de fé ou vida religiosa pervertida. Idolatria, feitiçaria, a busca por outro Deus que não é Jesus. Perverte tudo, destrói a gente. Inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. Tudo aquilo que é relacionado à distorção nas relações sociais, que nos destrói. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, aquilo que é relacionado ao nosso corpo e nos destrói. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é forte demais. Então existe, de fato, uma luta presente contra o pecado que faz parte da humanidade. O pecado que, por vezes, nos assedia e deseja nos levar a vivermos contra nós mesmos, contra as pessoas ao nosso redor e contra a pessoa de Deus, nos destrói o nosso ambiente. Por isso que a gente precisa buscar, de fato, em Deus, uma transformação de dentro para fora. É necessário pontuar aqui que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Ele passa a viver uma nova dinâmica em relação ao seu eu, porém, ele ainda luta contra o pecado. Ele precisa vencer tamanhas batalhas que ele enfrenta contra ele mesmo. Por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Imagina todas essas virtudes sendo sim experimentadas e vividas por você à medida que o tempo passa. É bom, o nosso rosto brilha. Por quê? Porque a gente está vivendo aquilo que nós fomos criados de fato para viver. A humanidade foi chamada para viver o amor, a alegria, a paz, a benignidade, que é o desejo pelo bem, a bondade, que é o bem em ação, a fidelidade, que é a constância, é você ser alguém de palavra. A mansidão, que é a gentileza, o domínio próprio, que faz com que você possa ter sentimentos e ações, corpo e espírito conectados, de forma que você domina a sua vida, tem domínio sobre os seus sentimentos, sabe o momento quando expressar indignação, e sabe o momento onde você precisa de fato controlar sua língua ou controlar suas emoções, sabe o momento de rir, sabe o momento de chorar. Uma pessoa orientada pelo Espírito Santo de Deus consegue sim vencer essa batalha contra a carne. É uma luta real. E a gente passa a viver as coisas do Espírito de Deus, do Espírito Santo, da pessoa de Deus em nós. Isso é maravilhoso e é fruto da vida de Deus fluindo através da nossa vida. Afinal de contas, somos a habitação do Espírito Santo. Somos templo de Deus. Ele se manifesta através de nós. Porém, existe essa luta. E nós não devemos negligenciar essa realidade de que
nós podemos sim nos deixar envolver pelo pecado, pela carne. Uma segunda esfera dessa batalha real que estamos fadados a enfrentar nessa realidade é a batalha contra um sistema, uma batalha contra uma cultura pervertida, aquilo que o apóstolo Paulo chamava de mundo, um sistema pervertido pelo mal que nos oprime, que tenta de alguma maneira facilitar a nossa vida a fim de que nós possamos viver da mesma maneira que esse sistema vive e convida outras pessoas a viver. É viver aquilo que a multidão deseja. É pensar aquilo que a multidão pensa. É ter as mesmas ideias, pensamentos e crenças que todo mundo tem. E você ir de encontro àquilo que todo mundo faz, todo mundo pensa, todo mundo acredita, não é fácil. Você vai passar por lutas. Você vai passar por dificuldades para você vencer isso, mas é possível. Não é por acaso que a Bíblia mostra a história de santos que viveram nesse mundo. E quando eu falo santo, pessoas comuns, iguais a mim e a você, nós somos santos. A Bíblia nos chama de santos. Pessoas comuns que viveram de forma esplêndida, que enfrentaram batalhas e não sucumbiram às pressões do mundo, que puderam se vencer e não se deixar moldar pelo espírito de nossa época, pela cultura pervertida que se inicia com alguém, que se inicia com uma pequena mentira para se formar uma cultura de mentira, que se inicia com uma pequena corrupção, um pequeno roubo para formar uma cultura de roubo, que se inicia com um pequeno vídeo pornográfico na internet para criar uma cultura de perversão sexual e tantas outras coisas terríveis que acontecem. Essa cultura externa a nós, esse mundo perdido, tenta, de alguma maneira, suprimir aquilo que nós temos de mais valioso, que é a realidade do reino, que é a vida no Espírito Santo, que é a bondade, que é o amor, que é a alegria, que é esse fruto que a gente acabou de ler. E a gente precisa entrar nessa batalha e vencer. E o terceiro aspecto da nossa batalha existencial e espiritual é uma batalha contra poderes das trevas, que são reais. Satanás existe, demônios existem, eles oprimem pessoas, eles trazem medo, depressão, eles trazem a angústia. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Eles fazem com que a gente entre numa paranoia e loucura. Isso é real. Tanta gente está vivendo isso. Eles querem, de alguma maneira, nos fazer perder, nos fazer cair, nos fazer distanciar dos nossos propósitos, impedir você de realizar alguns objetivos que você traçou para a sua vida e por vezes você não consegue, não compreende por que você não consegue alcançar esses objetivos. Você está travando uma batalha espiritual contra seres espirituais do mal. Eles existem. A Bíblia fala que existe o dia mau. A Bíblia diz que Satanás veio tentar Jesus. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor como um leão que ruge querendo apenas uma brecha para nos devorar. E ele devora. Então, como nós, de alguma maneira, podemos suportar com alegria, com satisfação, com energia, todas as pressões que esse ano vai trazer sobre nós.
E duas disciplinas espirituais que eu gostaria de compartilhar hoje com você é jejum e oração. A Bíblia diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A Bíblia mostra a história de homens e mulheres que tinham tamanha sede de Deus e o buscavam em jejum e oração. Jejum e oração caminham juntos. Claro que, biblicamente falando, o jejum é um momento tão especial, ainda que comum para aqueles que desejam vencer as batalhas que enfrentam nessa realidade, nessa vida, ainda que comum para aqueles que anseiam por Deus. Jejum é uma prática comum na vida de homens e mulheres na história que buscavam ansiosamente o Senhor, mas ao mesmo tempo é especial. Bem como a oração é uma prática comum, mas ao mesmo tempo tão especial, porque afinal de contas a gente tem que olhar pelo prisma correto. O jejum e a oração são nada mais do que um chamado de Deus para que nós tenhamos mais dele nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, o jejum e a oração são uma busca intercessória para que Deus abra espaços nessa realidade espiritual, para que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, como aconteceu com Daniel. Então a Bíblia nos incentiva, e os exemplos de Jesus, os exemplos dos discípulos de Jesus, os exemplos de pessoas que amaram a Deus, se tornam fundamentais para que a gente possa exercitar essa disciplina espiritual, não de uma maneira imposta, não de uma maneira obrigatória, mas como uma resposta ao chamado de Deus, a gente está mais perto dele. Isso é maravilhoso. Lucas capítulo 2 vai dizer assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Para alguns, essa mulher pode ser uma louca. Todos os dias, em jejuns e orações no templo? Por que isso? Essa mulher não trabalha? Mas para Deus, era alguém que resplandecia a face dele. Porque o amava tanto, o desejava tanto, o queria tanto, que o buscava constantemente em oração, intercessão e jejum, porque ela queria viver a glória de Deus. Ela queria estar mais perto de Deus, e não há lugar melhor. Não há descanso para a alma, a não ser o descanso em se encontrar com a glória do Senhor, no momento onde nós estamos totalmente voltados para Ele, concentrados nele, buscando Ele, desejando mais a Ele. Essa mulher amava a Deus. E aqui vem o significado profundo do jejum e da oração. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus que Ele é mais importante do que o pão, do que o próprio alimento. A gente começa a compreender quando Jesus, ao ser tentado, depois de 40 dias de jejum, eu já jejuei 40 dias, eu não estou falando isso para minha glória não, gente. É para você saber que é possível. Foi um tempo maravilhoso. Maravilhoso.
a gente entende de fato a resposta de Jesus. Quando ele foi tentado pelo diabo, o diabo oferecendo pão para ele, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, ele diz: nem só de pão viverá o homem. De fato, a gente não vive de pão, mas a gente vive da palavra de Deus, dizendo o tempo todo para nós que haja vida em nós, que haja graça em nós, que haja poder em nós. É dessa forma que a gente vive a realidade da nossa existência. Nem só de pão verá o homem. Quando a gente jejua, a gente está dizendo isso para Deus: Senhor, eu dependo completamente do Senhor a minha vida. Por isso o jejum, gente, não é uma decisão arbitrária nossa, mas é uma resposta ao Espírito Santo de Deus. Não pode estar dentro de um calendário litúrgico, mas é uma resposta a um chamado de Deus para a gente buscar Ele de maneira mais intensa. A pessoa de Jesus revela muito bem isso. A pessoa de Jesus mostra que Ele, em resposta ao Espírito Santo, jejuava. Então é uma conexão muito íntima. É Deus hoje desafiando você a entrar num programa de jejum, porque está falando ao seu íntimo e você responde positivamente. Mas se é algo puramente seu, religioso, não entra nessa. Não vai dar certo, vai ser ruim. Vai ser a resposta a um chamado de Deus. Vem com tudo, entra de cabeça. É maravilhoso. Mas é uma ordem, é um modelo. A Bíblia diz em Atos capítulo 13 que a liderança da igreja de Antioquia jejuava. Estando em jejum, eles tomavam as decisões. E estando em jejum, eles tomaram a decisão mais correta da história da fé cristã, que foi enviar o apóstolo Paulo como missionário às terras gentias. Cara, jejum faz diferença. Pedro jejuava. Pedro, estando em jejum, Deus se mostrava a ele, Deus dava uma visão, Deus falava com ele. Deus chama Moisés ao monte. Em resposta ao chamado de Deus, Moisés vai e passa 40 dias no monte recebendo da graça de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Estando 40 dias recebendo da graça, da glória de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, ele desce daquele lugar e o seu rosto resplandecia. Se você nunca jejuou, você precisa jejuar. Isso não é legalismo. Isso não é religiosidade, não é. Tira isso da sua boca. Não tenta se justificar acusando pessoas que tentam de alguma maneira desafiar você a uma profundidade espiritual maior, chamando essas pessoas de legalistas, religiosos ou qualquer coisa parecida. Não tenta justificar dizendo: é muito fácil esse jejum que as pessoas fazem de tirar um tipo de alimento. Eu não considero isso jejum. Se for para jejuar, tem que ser tirando tudo. Enfim, jejua. Seja tirando um tipo de alimento, seja tirando algumas horas do dia, seja simplesmente tirando qualquer alimento, qualquer tipo de alimento, toda a sua alimentação, como eu já experimentei isso, né? Um jejum comendo, ou aliás, bebendo apenas água e água de coco, ou água de coco e um suco de melancia, um suco de manga. É maravilhoso.
é bom. Você de fato percebe coisas espirituais que jamais seriam percebidas e experimentadas a não ser por meio do jejum. Os resultados do jejum e da oração fazem com que sua vida dê um upgrade que jamais aconteceria a não ser porque você decidiu, determinado período da sua vida, determinadas semanas ou determinados dias, você jejuar e buscar o Senhor em jejum e oração. Faz diferença. É impressionante. O nível de concentração aumenta, a alegria aumenta, a paz aumenta, a ansiedade vai embora. E você começa a absorver tudo. É como uma esponja que é jogada em um ambiente úmido, que ela absorve tudo que está ali naquele ambiente. É você, quando começa a jejuar, e se colocar na presença de Deus em jejum e oração. E aí vem os aspectos de oração que eu queria compartilhar com você, e não apenas em momentos de jejum, mas na sua vida de oração e na dinâmica espiritual do seu dia a dia. Você é chamado a abrir seu coração, a extravasar sua alma quando você ora. A ter um tempo de qualidade diante de Deus quando você ora. Não é simplesmente orar na hora do almoço, de manhã quando acorda, ou quando vai dormir. Mas é ter um tempo de qualidade na presença de Deus, onde você extravasa a alma, ou simplesmente onde você adora a Deus e fala como Ele é belo, como Ele é bonito, como é bom estar perto dEle. É o chamado a intimidade com Deus, isso é oração, intimidade com o Pai. Por isso que Jesus fala, fecha a porta do seu quarto e fala com teu Pai que está em secreto. O secreto, a intimidade, despejar a alma e o coração. Isso é maravilhoso. Não é meras repetições, não é mera obrigação religiosa, é relacionamento. E dentro desse relacionamento, nós fazemos os nossos pedidos, porque Deus quer que nós façamos os nossos pedidos. Nós nos consagramos mais. Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Ele, nós experimentamos da glória, da graça e da presença dEle. Como é bom! Como é precioso! É o momento onde nós ouvimos a voz do nosso amado e simplesmente curtimos aquele tempo diante dele. Como é bom orar. Como é bom buscar Deus em oração. Oração é a aventura mais louca que você pode ter nessa vida. É poderoso demais. Por isso que a gente vence o vício por meio do jejum e oração. Porque aquela ansiedade que a gente tem em relação à tecnologia, a celular, em relação à bebida, em relação ao cigarro, em relação a remédio, enfim, o vício que você carrega, você consegue vencer quando você se vicia em Deus. Quando você se vicia na glória de Deus, na presença de Deus, em buscar a Ele dessa maneira desprendida, louca, desejando e ansiando, como essa mulher, a profetisa Ana, e todos os outros que foram grandemente usados por Deus na história e viveram uma vida plena, mesmo em meio ao mundo de imperfeições, que viveram, não
digamos plena, porque plenitude a gente sabe biblicamente apenas no momento único da história, que é quando Jesus restaurar tudo, a gente vai viver essa plenitude. Mas os sinais dessa plenitude, os momentos de tanta glória, de tanta alegria que a gente fala, a gente não quer mais sair daqui, Senhor, como é bom isso. A gente só vence os nossos vícios, anseios, por meio de jejum e oração. Jejum e oração são meios de graça. São meios onde nós conhecemos e aprendemos e experimentamos mais de Deus. Obviamente, jejum e oração não podem estar desvinculados da meditação das Escrituras. A gente vai compartilhar isso semana que vem. Mas é uma resposta a tudo aquilo que a gente aprende por meio da palavra. É uma resposta ao chamado interno do Espírito Santo, à voz do Senhor. É um chamado à intimidade. É um chamado ao deleite. É um chamado à alegria. É um chamado ao cuidado com o nosso corpo, é um chamado a uma potencialização da nossa vida que nós jamais teremos, a não ser através do jejum e oração. Como é bom, como é bom. Os melhores dias da minha vida são os dias que eu jejuo. São maravilhosos, são esplêndidos, são únicos, são poderosos, sim. É como tocar a glória de Deus. A presença de Deus se torna tão densa, que a gente não deseja outra coisa, é como o orvalho da manhã tocando em você. A gente vai ganhar outros níveis na nossa vida diária de oração porque a gente teve esse tempo de jejum diante do Senhor. É maravilhoso. Você quer começar o ano de forma nova e diferente? Você quer vencer as batalhas contra você mesmo, contra o mundo, contra o diabo? Vem jejuar e orar. Não tem outra coisa para fazer. Jejum e oração, meu amigo, faz toda a diferença. Você quer conhecer mais a Deus, quer ter uma vida de maior intimidade com Deus, quer experimentar daquilo que Jesus experimentou com o Senhor, quer compreender o que significa ver a glória de Deus, receber dons espirituais que você jamais receberá, a não ser nessa busca intensa pelo Senhor, dizendo: Senhor, eu te desejo, Senhor, eu te quero, eu estou aqui diante do Senhor em jejum porque eu te quero mais. Você quer mais de Deus? Vamos jejuar e orar. Vai ser maravilhoso. Seu rosto vai resplandecer. E as pessoas, quando verem você, irão perguntar o que aconteceu. E você vai dizer: eu estava na presença de Deus. Vamos viver isso? Quero desafiar você, nesse início de ano, a buscar a Deus em jejum e oração. E se você assim deseja, eu quero que você deixe o seu e-mail aí no nosso vídeo. Ou se você preferir, pegar o nosso e-mail e mandar o número do seu WhatsApp para a gente se comunicar com você. Nós estaremos começando um jejum amanhã. Algumas pessoas que não sofrem de doenças pré-existentes como diabetes, doenças cardíacas, podem fazer um jejum completo se quiserem. Eu sugiro que seja um jejum só líquido, né? Com água de coco,
Vai ser muito precioso, a gente vai compartilhando. Se quiser tomar alguns sucos, toma alguns sucos. Vai ser bom. Eu também sugiro a algumas pessoas a tirarem um tipo de alimento, jejuarem, comerem só verduras. Vai fazer muita diferença. Você vai se sentir mais forte. Você vai ser alcançado de uma maneira tão especial. Isso você vai colocar diante de Deus e não vai falar para ninguém, entendeu? Mas se coloca diante de Deus em jejum. A gente compartilha passo a passo, se você quiser. A gente vai estar compartilhando isso com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade e vamos crescer nesse tempo. Esse tempo de intimidade com Deus, de fortalecimento, para vivermos os desafios que 2021 vai trazer. Vai ser muito especial. Vamos fazer junto, vamos compartilhar junto. Se quiser fazer uma semana, a gente faz uma semana. Se quiser fazer 3 semanas, como nós queremos fazer 3 semanas, a gente vai fazer 3 semanas e vai ser super especial. Combinado? Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, muitas são as lutas que nós enfrentamos, Pai, e nós precisamos do Senhor. Muitas são, ó Deus, os desafios que aparecerão nesse ano de 2021. Por isso que nós precisamos do fortalecimento do Senhor. Logo, Pai, nós entramos nesse período de jejum e oração, querendo ser fortalecidos por Ti. Venha ao nosso encontro, se torna nosso amigo, nos ouve, fala com a gente, que a Tua presença seja tão real, tão palpável, tão deleitosa, Senhor, e que nós saiamos desse período de fato preparados para os desafios que esse ano trará. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a vida, a consolação, a bênção e o poder do Espírito Santo seja sobre vocês, hoje e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Vamos lá. Com toda certeza, essa canção, o pastor Renan, ele gosta muito dessa canção, porque ela fala que, com toda certeza, o seu amanhã será melhor, porque Deus está contigo, Deus está conosco. Então essa é a certeza que nós temos, eu quero cantar isso, declarar isso sobre a nossa vida, sobre a sua vida, que com certeza, com toda certeza, o seu amanhã será melhor. Com toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Não temas e também não murmure, Deus vai te ajudar. Espera mais um pouquinho, não sei o que você precisa, talvez o sonho que não se realiza, a cura que parece que não vem, alguém que precisa de uma saída ou tem que saldar aquela dívida. Parece que as portas fechadas estão. Confia em Deus, dê glórias a Deus, adore a Deus, espera em Deus, de ti Ele não se esqueceu, porque Ele ama e cuida e sempre faz vitorioso o filho ser. Com toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Se hoje nos teus olhos há lágrimas, Ele
não sei. Não sei o que você precisa. O sonho que não se realiza. A cura que parece que não vem. Alguém que precisa de uma saída. Ou tem que salvar aquela dívida. Parece que as portas fechadas estão. Confia em Deus. Dê glórias a Deus. Adore a Deus. Espera em Deus. De ti Ele não se esqueceu. Porque Ele ama e cuida e sempre faz vitorioso filho ser. Toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Se hoje nos teus olhos há lágrimas, Ele transformará o choro em riso. Com toda certeza seu amanhã será melhor, pois Deus está contigo. Não temas e também não murmure, Deus vai te ajudar. Espera mais um pouquinho.